Fala, meus queridos, beleza? Tudo certinho com vocês? Chegou a hora de um assunto importante pra caramba, que eu sei que muita gente lembra, mas a maior parte lembra não do lado bom, né? Lembra que negócio, mitose, meiose, mas faz parte, rapaziada. Vamos trabalhar bem essa divisão celular, porque é um assunto bastante frequente nas provas. Então a gente está acompanhando, lembrando, seguindo ali o material de vocês, e na sequência, depois de organelas, que foi a nossa aula 4, vem essa aula 5, que a gente começa a trabalhar com a reprodução das células e reprodução dos seres vivos, tanto unicelulares quanto multicelulares ou pluricelulares. Então aqui eu quero focar nessa aula em relação ao ciclo celular, tá? A parte de intérfase, que é aquela preparação para entrar em divisão, e a mitose. Aí na próxima aula nós teremos a meiose e a gente faz um comparativo legal entre as duas. Bora lá então. Galera, é o seguinte. Repara aqui nessa imagem, que é a figura 2 do material de vocês, que ela traz o chamado ciclo celular. O que é o ciclo celular? São as fases pela qual a célula passa durante a sua vida, digamos assim, tá? O seu ciclo. E esse ciclo ele vai ser dividido em dois períodos. Intérfase e divisão celular. O que é divisão celular? Vai ser mitose ou meiose, dependendo de que tipo de célula a gente está falando. Intérfase é o período onde a célula está funcionando, onde ela está cumprindo o seu papel, sua função, digamos, é uma célula que produz insulina, durante a intérfase ela está produzindo insulina, ela está fazendo transcrição, tradução para produzir suas proteínas, produzindo organelas novas, enfim. Intérfase é o período onde ela está funcionando, está trabalhando, porque na hora que ela começa a divisão, ela para qualquer função e vai só dividir, beleza? Repara que só por essa imagem já dá para entender que essa intérfase ela vai ser dividida em algumas subetapas, onde tem G1, S e G2. G1 está escrito aqui rotina celular. O que é isso? É como eu falei para você, ela está funcionando. Se essa célula vai entrar em divisão, ela dá sequência ao seu ciclo celular. Como assim? Ela sai da fase G1, vai para a fase S, e depois ela vai da fase S para G2, e aí ela entra em divisão celular. Então, antes de começar a falar sobre mitose propriamente dita, eu quero te mostrar rapidinho o que acontece durante a intérfase, beleza? Na intérfase, galera, nós temos o período onde a célula está funcionando, está vivendo, digamos assim, né? Repara que nesse gráfico, você percebe que o tempo em que a célula passa em intérfase é maior do que o tempo em que ela passa em divisão. Isso é uma regra geral para todas as células. Agora, o quanto tempo ela vai passar em intérfase depende de uma série de fatores, depende de que célula eu estou falando. Se é uma célula que se divide com muita frequência, e aí se ela se divide com muita frequência, ela não vai ter tanto tempo para estar em intérfase assim. Se for uma célula permanente, como a gente vê daqui a pouco na imagem, ela nunca vai sair da intérfase, tá? Porque ela não vai se dividir. Então depende bastante de que célula eu estou falando, mas ela está ali. Ela vai se dividir. Essa intérfase é dividida em 3 etapas. G1, que é aquele período onde a célula está produzindo substâncias, produzindo proteínas, produzindo organelas, funcionando de verdade, e ela vai crescendo, vai aumentando o seu tamanho. Então, período de crescimento celular, intensa síntese de RNA, transcrição, tradução, ela está funcionando. Só que aí vem uma coisa muito importante, que é a fase S da intérfase. A fase S significa síntese, S de síntese. Galera, é nesse período que nós temos a duplicação das cromátides dos cromossomos. Como assim, professor? Como assim? Galera, vamos lá. Vou até mostrar para ti aqui. Vou fazer com uma marca-texto para dar para vocês entenderem. É o seguinte. Bora lá então. Cara, presta atenção aqui comigo. Quando você tem uma célula, então vamos fazer aqui. Temos uma célula e tal, beleza. E essa célula ela tem, digamos, 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos. Pergunto para você, uma mitose é uma divisão onde a célula vai se dividir ao meio e vai produzir células filhas com o mesmo número de cromossomos, tá? Vocês conseguem dividir essa célula em 2 células filhas, aqui, vou botar ali 2 células filhas, passei aqui atrás. Vocês conseguem colocar, vou até tirar minha imagem daqui por enquanto, Vou botar desse lado aqui. Não, vou botar aqui mesmo. Vocês conseguem jogar 2 cromossomos para cada uma dessas células?
com isso que vocês têm aqui, ó, eu divido essa célula ao meio e coloco 2 cromossomos para cada uma, não tem como. Não tem como a tua célula fazer isso. Então, antes dela conseguir entrar em divisão, o que vai acontecer com essa célula é que ela vai, vou até trocar a cor agora aqui, ó, duplicar a sua cromátide. Isso aqui é um cromossomo, e o cromossomo é feito de DNA. Então eu vou precisar criar uma cópia daquele DNA aqui do lado. E eu crio uma cópia do DNA aqui do lado. Então agora eu continuo com 2 cromossomos, só que agora esse cromossomo está com uma quantidade extra de DNA. E eu concordo que essa informação que eu tenho nessa parte azul é a mesma que eu tenho aqui no vermelho, porque eu copiei, foi uma cópia, foi uma duplicação. Então eu consigo pegar uma cópia, jogar para uma célula e a outra cópia jogar para outra. Tá? Daquele mesmo cromossomo ali. Eu pego uma cópia, jogo para um lado, a outra vai para o outro. A mesma coisa eu faço com esse aqui. Ó. Eu pego esse cromossomo aqui e jogo uma cópia para um lado e a outra cópia vai para o outro. Tá? Então, galera, o que acontece é quantos cromossomos nós temos aqui? 2 cromossomos. Quantos cromossomos tem aqui? 2 cromossomos. Aqui também 2 cromossomos. Então a ideia é que a mitose ela não vai alterar essa quantidade de cromossomos. Mas para isso, para ela acontecer, precisei passar por esse estágio que é chamado de duplicação do DNA. Então os cromossomos que eles tinham uma cromátide só vão passar a ter 2 cromátides, chamadas de cromátides irmãs. Beleza? Então, essa fase S ela é de fundamental importância para a célula poder entrar em divisão. Passou pela fase S, vem a G2. G2 é aquele período onde a célula consegue produzir mais algumas coisas, verificar se teve algum erro na duplicação do DNA. Então, ela vai dar aquela conferida, aquela checada geral, porque depois de G2 já entra na divisão. Só dá uma olhadinha aqui, ó, porque às vezes tem um gráfico que mostra a quantidade de DNA ao longo do ciclo. Concordam que aqui, por exemplo, vou até trocar a cor para você, se a gente podia colocar que aqui seria a fase G1, por exemplo, ali, ó, G1. Nessa fase G1, nós temos uma quantidade X de DNA aqui, tá? Quantidade X de DNA. Na fase S, acontece isso, ó. Os cromossomos eles vão duplicar. Eu venho aqui do lado e vou criar uma cópia dessa cromátide aqui, que é o que vocês estão observando aqui. Ó. Concorda? Eu continuo com o cromossomo, mas ele está duplicado. Então, concorda que quando eu terminar a fase S e iniciar G2, aqui, ó, G2, a quantidade de DNA dobrou, que vai ser 2x. Beleza? Então, isso é uma coisa que às vezes as questões até costumam colocar. Agora, olha só para esse gráfico que vai mostrar de novo, para a gente poder entrar em divisão celular de uma vez. G1, o que está acontecendo em G1? Vamos trocar essa cor aqui para não tapar. G1, componentes celulares estão sendo duplicados, estou produzindo mais organelas, mais proteínas e tal. Fase S, cada um dos cromossomos ele vai ter a sua cromátide duplicada. Então, eu estou com o mesmo número de cromossomos aqui, ó, que eu tinha 2, que eu continuo com 2, só que agora aqui eles estão com a cromátide duplicada, que eles estavam simples. No G2, a tua célula vai dar uma conferida para ver se os cromossomos foram duplicados certinho, se as organelas foram aumentaram de quantidade, porque a partir daqui a célula vai dividir, tá? E a gente vai estudar agora a mitose. Beleza, galera? Bora para a gente estudar a mitose. A mitose ela é uma divisão onde uma célula mãe vai originar 2 células filhas, beleza? Uma célula mãe se divide ao meio, vai originar 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, é muito importante você ficar atento que a mitose não altera o número de cromossomos, beleza? Não altera a quantidade de cromossomos. Se uma célula tem 100 cromossomos e ela sofre mitose, as células filhas vão ter 100 cromossomos. Se uma célula que tem 300 cromossomos sofre mitose, as células filhas também terão 300, não altera a ploidia. Por isso ela é chamada uma divisão equacional, beleza? O que é uma divisão equacional? É uma divisão onde simplesmente a quantidade de DNA que existe ali será equacionada, será distribuída. Eu não vou diminuir a quantidade de cromossomos. Tudo certo, então, beleza? Podemos passar para o início da nossa mitose. Aqui um gifzinho que está mostrando, ó,
uma célula mitosa, os cromossomos separando aqui, ó. Vamos dar uma olhada então. Primeira fase é prófase. São 4 fases, galera. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Já pega uma frase aí para você se ligar. Ó. Prometo a Ana telefonar. Como? Prometo a Ana telefonar. Prometo de prófase, metáfase, prometo, anáfase, Ana, telófase, telefonar. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essa é a sequência, e a sequência ela é importante para você conseguir responder as questões. Mas vamos comigo então. O que vai acontecer na prófase? A prófase é uma das etapas que mais acontecem coisas. Afinal de contas, a célula sai de uma intérfase e vai começar a divisão. Então vamos lá. Primeira coisa, durante a intérfase, lembra da aula passada? Ou passada foi o organela, mas da aula que a gente falou de núcleo. Durante a intérfase, a gente não enxerga cromossomos. A cromatina, que é aquele DNA, está toda desenrolada. Então uma das primeiras coisas que vão acontecer é a condensação dos cromossomos, ou espiralização dos cromossomos. Isso é importante porque os cromossomos precisam começar a se organizar melhor. A gente precisa começar a jogar um para um lado, um para o outro, separa a cromátide, e isso não funciona se tiver tudo bagunçado. Então essa imagem meio bagunçadona ela vai começar a mudar, tá? Aqui na prófase. Então essa é a primeira coisa que vai acontecer. A segunda é que os centríolos, que são aqui, ó, essas organelas que vão ajudar bastante na divisão celular, a gente já vai ver isso na próxima etapa, eles vão duplicar e vão migrar para os polos. Tá? Então, segunda coisa importante, duplicação e migração dos centríolos para os polos. A terceira coisa importante é o desaparecimento da carioteca. Concordo que a carioteca é uma membrana que envolve o núcleo e ela não vai deixar esse DNA sair do núcleo. Não tem como o cromossomo sair. Só que numa divisão celular, os cromossomos têm que se mexer. Então, umas coisas que vai acontecer é rompimento da carioteca. A carioteca vai desaparecer. Então, essas são as 3 principais coisas. Uma outra coisa que desaparece é o nucleolo. Tá? O nucleolo também vai desaparecer. Lembra que o nucleolo é uma região formada por RNA, ribossomal e proteína. Qual que é a função do nucleolo? Ajudar a formar ribossomos. Quando a célula vai se dividir, ela para de produzir proteína, ela não faz mais isso. Então, o nucleolo pode deixar de existir momentaneamente. Então, desaparecimento do nucleolo para a gente fechar aqui. A próxima fase é a metáfase. Só que antes, olha só que interessante. Um cromossomo desespiralizado, lá na intérfase, é assim. Na prófase, ele começa a condensar. Olha como é que a gente enxerga um cromossomo, já quando ele está condensado, espiralizado. Esse cromossomo aqui, ele só vai ser visível desse jeito direitinho, bonitinho, na metáfase, que é a próxima etapa. Que é quando a gente consegue enxergar os cromossomos até no microscópio óptico, esse microscópio comum que tem nas escolas, por exemplo. Ali, de novo, uma imagem que vai mostrar a prófase, tá? Prófase, cromossomos estão com 2 cromátides, nós temos a carioteca desaparecendo, o centríolo migrando para o polo, o nucleolo está sumindo ali. E aqui você vai entender que na próxima etapa, o cromossomo tem uma região que é essa cinturinha aqui, ó, que é chamada de centrômero. Nesse centrômero, algumas fibras proteicas que estão aqui, ó, ao redor do centríolo, tá, elas vão se unir, repara aqui, ó, elas vão se ligar a esse centrômero. A gente já vai ver a função disso na próxima etapa, que é a metáfase. Galera, a metáfase é a imagem mais bonitinha da mitose. É a imagem onde a gente enxerga aqueles cromossomos bem condensados lá no meio. Então vamos entender o que acontece aqui. Primeiro, os cromossomos atingem o máximo grau de espiralização. Então, como eu falei antes, eles estão muito condensados, eles são visíveis ao microscópio óptico, é isso que significa esse MO aqui, beleza? Então, se alguém quer estudar os cromossomos de uma célula, a melhor fase, o melhor momento para estudar isso é quando a célula está em metáfase, porque os cromossomos estão bem visíveis. Aí, repara, os cromossomos eles estão alinhados. Por que cromossomo duplo? Cada um tem 2 cromátides, eles estão alinhadinhos aqui, ó, numa região que é chamada placa equatorial da célula, ou equador da célula. Então, os cromossomos estão bem espiralizados, alinhados no equador da célula, e percebam que eles estão presos a essas fibras do fuso mitótico. Ó, então, o centríolo está aqui, beleza? Ó, 2 centríolos, e tem essas fibras que estão conectando os centrômeros aqui. Ó. Então, centríolos dispostos nos polos opostos da célula, e daí, nesses polos opostos da célula, os cromossomos vão ficar presos àquelas fibras do fuso. Tá, professor, mas qual é a função dessas fibras do fuso? Veremos na próxima etapa.
Porque isso aqui não é uma divisão celular. Então eu vou precisar começar a separar para dividir as células. E essa separação tem início na próxima fase, que é a anáfase. Então lembra, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos para a anáfase agora. Só que olha só, antes de ir para a anáfase, tem a imagem do material de vocês. Eu sempre boto a imagem do material de vocês para que vocês consigam acompanhar. Figura 14 mostra o início da metáfase, que em alguns lugares até chamam de pró-metáfase, que seria uma etapa entre a prófase, final da prófase e início da metáfase. Tem aqui ó, a carioteca desaparecendo mesmo, o centríolo já está ali no polo, os cromossomos já estão começando a se alinhar e ficar presos nas fibras do fuso. Metáfase clássica, aquela, quando a gente enxerga mesmo, está aqui, ó, cromossomos na placa equatorial, presos às fibras do fuso e os cromossomos bem condensados. Belezinha, chegamos na anáfase então. Galera, a anáfase, ela significa separação. O que vai acontecer? Olha a imagem da anáfase, está vendo aqui, ó? Encurtamento das fibras unidas aos cromossomos. Galera, aqueles cromossomos estavam presos àquelas fibras. O que acontece é que essas fibras começam a encurtar e vão puxando as cromátides. Então, as cromátides irmãs vão se separar. Então, o encurtamento das fibras, os cromossomos que eles tinham aqui, ó, duas cromátides, essa cromátide vai se separar, vai uma para cada lado. Então, eu separo as cromátides e, obviamente, assim que eu separo as cromátides, cada uma delas passa a ser um cromossomo separado. Então, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho outro. Repara que essa célula tinha 4 cromossomos, né? Lembra que ela tinha aqui, ó, os cromossomos elas eram duplicados. Então, a gente observava aquela célula ali com 4 cromossomos. Quando eu separo as cromátides, jogo uma cromátide para cada lado, perceba que momentaneamente essa célula fica com 8 cromossomos. Né? 8 cromossomos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque cada cromátide agora virou um cromossomo simples. Né? Não está mais duplicado, não está mais com 2 cromátides. É claro que essa fase de 8 cromossomos é bastante momentânea. Daqui a pouco separa a célula. Mas está ali a anáfase, bem simples de entender. Separação das cromátides irmãs. E aqui, lá no finalzinho da anáfase, já vai começar a telófase, esses cromossomos que estavam bem condensadões vão começar a desespiralizar, até chegar à telófase. Perceba a imagem da telófase. A célula tem que se separar. E tudo aquilo que aconteceu na prófase, para a célula começar a dividir, vai ter que voltar ao contrário agora, porque quando a célula terminar a divisão, ela vai entrar no novo período de intéfase. Então ela vai ter que voltar para a sua vida normal. Então o que nós temos aqui? Reaparecimento do nucleolo, divisão do citoplasma, repara, está dividindo ali, reorganização da carioteca. Então tudo isso eu vou colocar aqui, cara. A primeira coisa que eu quero dar um destaque é essa separação aqui, ó. Eu concordo que nós não seria uma divisão celular se a célula permanecesse tudo junto ali, não tivesse uma separação entre elas. Então essa citocinese nada mais é do que a separação desses citoplasmas. Uma outra coisa que vai acontecer é a formação de novas cariotecas, para a gente ter 2 núcleos, cada célula com seu núcleo. Então a carioteca que tinha sumido lá vai ter que voltar, o nucleolo que tinha sumido lá vai ter que voltar, e aqueles cromossomos que já tinham começado a desespiralizar na anáfase, aqui na telófase eles vão realmente desespiralizar geral para voltar para uma intérfase tudo bagunçadão de novo. Lembra que em intérfase sempre o DNA está lá descondensado. Então se a gente pega um geralzão, vamos lá. Intérfase está ali, ó, ainda tem carioteca, o centríolo não duplicou, migrou para o polo, não enxergamos cromossomo mesmo, emaranhadão de DNA. Prófase. Centríolo começa a migrar para o polo, a carioteca vai sumindo, o nucleolo, que está aqui, esse ponto mais escuro também, vai sumir e os cromossomos começam a se encaminhar para a placa equatorial. Metáfase. Cromossomos alinhados na placa equatorial, presos às fibras do fuso ali pelos seus centrômeros. Anáfase, separação. Separação das cromátides irmãs. Telófase. Volta a acontecer o aparecimento da carioteca, o nucleolo vai voltar a aparecer e a citocinese, que é a divisão das células, galera. Então é isso. Tá? Essa é a divisão por mitose. A mitose não tem lá tanto mistério assim, beleza? Só que aí eu queria, só para fechar, falar uma coisa para você. Essa citocinese que você está vendo aqui, ela acontece de maneira
diferente nas células animais ou vegetais. Vamos lembrar de uma coisa bem importante. Uma célula animal, por fora, tem uma membrana plasmática, certo? Que é bem mole, bem fluida ali. Então, quando a célula começar a se dividir, repara uma coisa. Vou até trocar aqui, vou botar uma canetinha para a gente entender aqui. Quando a célula começar a dividir, repara que ela começa a sofrer uma invaginação, um estrangulamento. Então, essa divisão ela vai de fora para dentro. Tá vendo aqui? Ó, eu sei que a minha flechinha está ridícula, mas ó, de fora para dentro. Isso é chamado citocinese centrípeta. Ela está indo em direção ao centro. A célula vai dividindo de fora para dentro, beleza? Numa célula vegetal, por fora ela possui a parede celular. A parede celular é rígida, então não tem como vir alguma coisa de fora para dentro aqui e começar a fazer uma constrição, não rola. Então, quando a gente tem prófase, metáfase, anáfase, telófase numa célula vegetal, aquela citocinese ela não vai acontecer de fora para dentro. Ela começa de dentro, ela vai começar a se formar aqui para fora. Então, o que nós teremos, galera, de dentro para fora. O que nós temos é como se entre aquelas células fosse construída uma parede. Então, as células vão permanecer grudadas, mas construir uma parede, que vai ter uma parede celular ali entre elas, e isso separou. São duas células diferentes, só que elas estão grudadas ali, porque não tem como separar de fora para dentro. Então, se a citocinese da célula animal ela vai em direção ao centro, chamamos de citocinese centrípeta. Como a citocinese da célula da planta começa no centro e vai para a região periférica, isso é chamado centrifugar. Está fugindo do centro. Beleza? Galera, isso é a mitose. A mitose é uma divisão celular onde uma célula forma duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Se nós tínhamos uma célula mãe aqui, ó, com 4 cromossomos, cada célula filha terá 4 cromossomos. Não altera a ploidia, não altera a quantidade de lotes de cromossomo que ela tem ali. Para vocês conseguirem ter uma noção se entenderam ou não, eu deixei aqui como sugestão 3 exercícios aqui do Praticando Aprendizado, 4 exercícios do Desenvolvimento de Habilidades e 3 exercícios aqui do Aprofundando o Conhecimento. Lembrando que vários outros exercícios dessas páginas eu não coloquei ali, não porque não são importantes, mas porque eles envolvem também a meiose, que é o assunto da nossa próxima aula, ou envolvem ainda a reprodução de vírus, que daí é um assunto para outra aula ainda. Então, por enquanto, esses são os de mitose, alguns mais tranquilos, outros são mais chatinhos, mas vocês podem fazer, e se tiver alguma dúvida, não esqueçam de aparecer lá no nosso plantão, para que eu possa tirar, ou tentar tirar essas dúvidas de vocês. Valeu, galera! Espero que tenha dado para entender um pouquinho aí da mitose. Vai ficar um pouco mais claro ainda quando a gente estudar meiose e fizer um comparativo das duas. Acho que a comparação é muito importante. Mas, por enquanto, era isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir mais uma aula. Foi um prazer, abraço e até a nossa próxima aula.